A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 2. Lemos assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Que verso maravilhoso encontramos nessa epístola de Paulo, nos chamando para andar em amor, como também Cristo nos amou. Então, o nosso amor é da mesma forma que Cristo nos amou. E Cristo nos amou se entregando a si mesmo por nós em oferta. Portanto, devemos andar em amor também se entregando em oferta pelos nossos irmãos, em sacrifício a Deus em cheiro suave, o apóstolo diz. Quero falar no dia de hoje como nós devemos andar. Como nós devemos andar. Só aqui na carta de Efésios, no capítulo 5, encontramos 3 formas de andar, ou 4, diz: andai em amor, como também Cristo vos amou. Então temos que andar em amor. Depois, Efésios capítulo 5, verso 8, lemos: Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Portanto, nós devemos andar como filhos da luz de Deus na nossa vida. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, ande como a luz do mundo, como filhos da luz. Andai em amor, andai como filhos da luz. Ainda aqui em Efésios 5, verso de número 15, nós vamos ler assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Devemos andar como sábios, ou seja, devemos pedir a Deus sabedoria para andar como sábios e não como nécios. Que o Filho de Deus possa encontrar sabedoria na palavra de Deus para andar como sábios. Andai em amor, andai como filhos da luz, andai como sábios. Mas vamos à carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 10. Diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Que nós possamos andar dignamente, andai dignamente. O Filho de Deus deve andar dignamente, e diz: agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como é que nós andamos dignamente? Primeiro, agradando-lhe em tudo. Segundo, frutificando em toda boa obra. E terceiro, crescendo no conhecimento de Deus. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Andai em amor, andai como filhos da luz, andai como sábios, andai dignamente. Colossenses capítulo 2, verso 6, lemos: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Temos que andar em Cristo. O cristão deve andar em Cristo, ou andar com Cristo. Então, andai em amor, andai como filhos da luz, andai como sábios, andai dignamente e andai nele. Nele, em Cristo. Devemos andar em Cristo. Colossenses, ainda capítulo 4, verso de número 5, lemos: andai com sabedoria. Olha que coisa interessante, lemos em Efésios: andai como sábios. E agora, em Colossenses 4, 5, andai com sabedoria,
para os que estão de fora, remindo o tempo. O cristão, então, deve andar com sabedoria. Andai em amor, andai como filhos da luz, andai como sábios, andai dignamente, andai em Cristo, andai com sabedoria. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, nessa carta Paulo diz: andai, digo porém, andai em espírito. O cristão deve andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Toda vez que estamos na carne, pecamos, mas quando andamos em espírito, nós estamos negando as concupiscências da carne. A melhor forma de negar as concupiscências da carne é andar em espírito. Andai em amor, andai como filhos da luz, andai como sábios, andai dignamente, andai em Cristo, andai com sabedoria, andai em espírito. Mas vamos continuar. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 12. Lemos aqui em Romanos 4, 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que andam nas pisadas daquela fé de Abraão. Precisamos andar com a mesma fé de Abraão. Então, andai em fé. O cristão deve andar com a mesma fé daquela de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Andai em fé. Andemos em fé. O cristão não anda pela vista, mas o cristão anda em fé. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 1, Paulo está terminando a carta e diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira como convém andar e agradar a Deus, devemos andar agradando a Deus. Não é aos homens que temos que agradar, mas a Deus. Assim, olha, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. A forma de progredir cada vez mais é andar agradando a Deus. Andai agradando a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15, Paulo escreve a Timóteo e diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Andai na casa de Deus. Você e eu devemos andar na casa de Deus. Temos que saber como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Andai em amor, andai como filhos da luz, andai como sábios, andai dignamente, andai em Cristo, andai com sabedoria, andai em espírito, andai em fé, andai agradando a Deus, andai na casa de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 17, lemos aqui na carta de Pedro. Olha só o que Pedro escreve: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Devemos andar em temor, mas não é ter medo de Deus, é ter reverência, é ter respeito pelas coisas de Deus e andar em temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Andai em temor. E para terminar, segundo João, segunda carta de João, essa menor carta que temos no Novo Testamento e em toda a Bíblia, segundo João, capítulo de número 1, versículo de número 4. Lemos o seguinte: mas muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, como temos recebido o mandamento do Pai. Andai na verdade do Evangelho de Cristo, na verdade chamada Jesus. Andai em amor, andai como filhos da luz,
andai como sábios, andai dignamente, andai em Cristo, andai com sabedoria, andai em espírito, andai em fé, andai agradando a Deus, andai na casa de Deus, andai em temor, andai na verdade. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que nós possamos andar dignamente como cristãos. Deus vos abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist e ali você vai encontrar 228 pastas com aulas de teologia, aulas da escola dominical, personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo. Mas se você for na primeira pasta, lá embaixo, encontra um comentário em Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, e de Gênesis a Malaquia, as primeiras 70 páginas lá, ou pastas lá embaixo, essas 70 pastas tem toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, são mais 6.400 vídeos para você ver. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.